Eu quero compartilhar com você nessa noite um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, que dizem assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que você tem de falar com Deus, de ler a palavra de Deus, e peça que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu e ao meu coração. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, queiras aplicar essa palavra aos nossos corações, que os nossos olhos se abram, Senhor, para compreender além da letra, mas que o Teu Espírito coloque em nossos corações a Tua intenção, a Tua vontade, a Tua lei, pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pensar com vocês, rapidamente, exatamente sobre esse texto que nós acabamos de ler. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando a palavra de Deus diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus, é que Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não admite ser segundo em nenhuma situação, porque antes que existisse a vida, Deus já existia. Antes que a vida humana fosse criada, antes que Deus nos atribuísse o valor da vida, antes que Deus nos inserisse no contexto da vida, Deus já existia, Deus é pré-existente. E Ele não admite, sob hipótese alguma, ocupar o segundo lugar em nossas vidas, em qualquer das situações possíveis e inimagináveis. A palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas outras coisas? Se você ler o capítulo 6 de Mateus, você vai encontrar a palavra de Deus falando sobre a preocupação de algumas pessoas quanto ao que eles precisam para comer, para se vestir, para o dia a dia, para o seu bem-estar. Deus não é contra, sob hipótese alguma, Deus não é contra que você tenha uma vida tranquila, que você tenha uma vida equilibrada, que economicamente falando você seja uma pessoa bem-sucedida, que profissionalmente você seja alguém de destaque, que socialmente você seja alguém influente. Deus não se preocupa em vetar isso da vida do ser humano. Ao contrário, Deus até quer que você também possa passar por essas coisas, que você também como servo possa também gozar dessas coisas. Mas o que Ele quer é que primeiro, Ele quer que a primazia na sua mente esteja voltada simplesmente para o reino de Deus. Se Deus estivesse através do seu reino governando a vida de cada pessoa nessa terra, Jesus já teria voltado. Se o reino de Deus se estabelecesse na vida de cada família, na vida de cada cidadão, na vida de cada pessoa, na vida de cada um que se congrega ou não, nas mais variadas igrejas, nos mais variados templos, nas mais variadas denominações, nós teríamos um tipo de vida diferente. As pessoas se preocupam muito de uma forma acadêmica, as pessoas se preocupam muito de uma forma em que elas possam progredir financeiramente, economicamente, e quando a preocupação maior é angariar fundos, é angariar bens para este mundo, o coração está pautado simplesmente para as coisas que são transitórias, para as coisas que são do presente, mas não apontam para a vida futura. Quando a palavra de Deus diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus, é porque a nossa vida não se restringe apenas a essa esfera terrestre. Isso aqui é apenas uma amostra grátis do que Deus tem para mim e para você. Isso é apenas uma forma de aprendermos a lidar com o reino de Deus, aprendermos a depender de Deus, mas a nossa vida, por mais que tenhamos longevidade, por mais que vivamos sobre a terra, ainda que alguns cheguem a 100 anos, 90 anos, 80 anos, um dia essa vida aqui na terra vai acabar. E aí começa um processo diferente, começa uma vida interminável, uma vida onde nós estaremos
totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. E Deus nos trouxe para esse laboratório chamado Terra, para que nós aprendêssemos a depender única e exclusivamente do seu poder. Quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus, ele não está dizendo que devemos esquecer das outras coisas. Ele não diz que devemos ser preguiçosos ou que devemos cruzar os braços esperando cair do céu. Mas ele diz, busquem primeiro o reino de Deus, porque Deus está atento às vossas necessidades. Busquem primeiro aquilo que é importante para Deus. Se preocupem com as coisas que são de Deus, e Deus há de se preocupar em suprir as vossas necessidades na terra. O versículo de número 21 do mesmo capítulo, ele diz, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Dá para você entender agora, porque a palavra de Deus diz, busquem primeiro o reino de Deus, porque quando nós colocamos a primazia sobre determinada coisa, sobre determinado alguém, as outras coisas passam a ser secundárias. As outras coisas já não são tão importantes ou imprescindíveis em nossas vidas, em nossas histórias. Quando a palavra de Deus diz, busquem primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, nós nos inserimos no reino de Deus. E quando nós nos inserimos no reino de Deus, nós vivemos na terra como verdadeiros filhos de Deus. Não alegamos mais aquela questão que muitas pessoas alegam, já não trazemos sobre nós aquele direito que muitas pessoas reivindicam para si mesmas, quando dizem, todo mundo faz. O reino de Deus está impregnado nas nossas mentes, quando mesmo afastado de tudo e de todos, nós temos temor ao Senhor. Somos componentes do reino de Deus e estamos inseridos no reino de Deus, somos partes do reino de Deus quando nós vivenciamos o reino de Deus. Quando as pessoas podem olhar para nós e as pessoas podem ver o brilho da glória de Deus sobre nossas vidas. Quando as pessoas podem olhar para um servo do Senhor e descobrir que este servo está inserido, esse servo está totalmente compenetrado, está comprometido com o reino de Deus, quando as suas palavras, as suas ações, os seus pensamentos revelam o reino de Deus, o mundo começa a saborear um pouco do reino de Deus aqui na terra. É impressionante que nós temos muitas pessoas, hoje parece que é moda as pessoas viverem no mundo gospel. Hoje quase todo mundo é gospel, quase todo mundo hoje, as grandes celebridades, as pessoas influentes na sociedade, as pessoas que são de destaque no mundo da mídia, as pessoas que estão por trás das telas, as pessoas que são influentes, muitas delas agora confessam serem pessoas gospels, pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que dizem servir ao Senhor, pessoas que estão inseridas num contexto em que a palavra de Deus deveria ser a primazia para suas vidas, mas pessoas que vão contextualizando, trazendo à luz da sua vontade, ao seu bel prazer, ao sabor da sua própria vontade, a palavra de Deus, vão adequando a palavra de Deus à sua própria vivência. Não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, busquem primeiro o reino de Deus e busquem a justiça de Deus. É impossível estar inserido no reino sem vivermos um reino de justiça. Essa história de que todo mundo faz, já que todo mundo faz, eu também posso fazer, isso não é justo. O apóstolo Paulo, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vamos sentir, e aquilo que nós sentimos é aquilo que nós vamos praticar. O reino de Deus, quando nós pensamos no reino de Deus, nós sentimos o reino de Deus e nós vivenciamos o reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito mais do que congregar-se em determinada igreja ou denominação. O reino de Deus é muito mais do que estar dentro de um santuário. No momento atual, nós não estamos, muitos de vocês não podem estar dentro do santuário.
dentro do templo. E não significa que por isso o reino de Deus se extinguiu. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está no coração de cada um que confessou um dia Cristo como seu Senhor e Salvador. E se Cristo é o Senhor, o domínio de Cristo sobre a vida é que estabelece o reino de Deus no nosso modo de pensar, de agir e de falar. Algumas pessoas que dizem assim, eu não tenho papa na língua. Possivelmente você já falou isso também. Comigo é assim, eu ouvi, eu tenho que falar. Falar todas as vezes que ouve não é princípio de sabedoria, é princípio de ignorância, é princípio de alguém que está nervoso. Por que você tem que ter todas as respostas? Somente um, que é Deus, através do reino e da sua justiça, tem resposta para todas as coisas. Nenhum de nós tem resposta para todas as coisas nessa vida. Portanto, nem sempre precisamos dar respostas àquilo que nós ouvimos, nem sempre precisamos valorizar as afrontas que nos são destinadas. A palavra do Senhor diz que Deus não permite que sejamos tentados, não é nem testados, mas é tentados. Deus não permite que o inimigo nos tente acima daquilo que nós podemos suportar. Quando nós dizemos o seguinte, eu não tenho paciência, quando nós falamos, eu não sei ouvir, porque eu tenho que falar, a palavra do Senhor diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Falar pouco, na hora certa, é sinal de que o reino de Deus e a justiça foi estabelecida na vida e no coração de alguém que serve ao Senhor. Falar na hora certa, buscar de Deus a orientação, buscar de Deus as palavras para que estejamos abençoando as outras vidas, é antes de tudo uma demonstração de sensibilidade à vontade do Senhor. Quando nós falamos, a nossa palavra ela tem um poder. A palavra ela pode criar amargura, mas também a palavra pode levar-nos a amar. E amar cura. Quando nós amamos alguém, nós curamos alguém. Curamos as feridas quando estamos dispostos a amar alguém. Curamos as dores das pessoas quando recebemos essas pessoas, quando aceitamos as pessoas como elas são. Há uma grande dificuldade em muitas pessoas em aceitarem outras pessoas, porque eu diria que talvez 99% de nós seres humanos queremos sempre que os outros sejam cópias fiéis do que nós somos. Queremos que as outras pessoas sejam exatamente fotocópia daquilo que nós expressamos como sendo a verdadeira realidade, como sendo o ponto exato, como sendo a coisa mais certa, a coisa mais fluente, a coisa mais perfeita com a qual alguém pode conviver. Deus nos fez totalmente diferenciados, mas Deus nos fez de modo que não podemos viver sozinhos, dissociados. Somos seres que, criados à imagem e semelhança de Deus, até o próprio Deus, ele vive em comunidade. O próprio Deus, ele é triuno. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Ele vive em uma comunidade, ele vive em três pessoas. Ele tem os seus atributos nessas três pessoas e ele se demonstra através das várias formas de amor ao homem, e sendo a maior aquela representada na cruz do Calvário, através da morte do seu Filho. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós nos colocamos no lugar das pessoas a quem nós, porventura, queremos mudar. Só existe uma pessoa na vida que você pode mudar, se você quiser, é você mesmo. Ninguém mais além de você pode mudar você, exceto o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode manipular quem quer que seja, ninguém pode inserir na vida do outro, ninguém pode impregnar na vida do outro a vontade própria. Deus nos fez como seres livres, porém essa liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Toda liberdade, para que verdadeiramente
seja uma expressão de liberdade, ela precisa ser acompanhada de compromisso. Eu sou livre não à medida que eu faço o que eu quero, mas eu sou livre à medida em que eu faço o que eu devo. Eu sou livre à medida em que eu respeito o meu espaço, à medida em que eu respeito o espaço do outro. Eu sou livre à medida em que amo a pessoa, independente da forma que ela tenha de pensar diferente de mim. Amo alguém, independente de ser ou não compreendido. Nós fazemos uma grande confusão entre pecado e pecador. E geralmente nós misturamos os erros das pessoas com o caráter das pessoas. E por vezes, isso é tão nítido, que por vezes nós temos determinadas pessoas num determinado padrão, elevado padrão de estima, de amor, de consideração, e quando determinada pessoa comete um deslize, tudo aquilo que ela construiu durante anos, durante meses, durante um bom período da vida, parece que tudo aquilo a gente esquece e a gente reduz aquela pessoa ao nada. A gente reduz aquela pessoa ao ponto zero, ou quem sabe, menos que zero. A palavra do Senhor diz: busquem primeiro o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, primeiro nós ouvimos o que Deus tem para nos expressar no seu reino. Os súditos, os soldados, os servos, eles não dizem ao rei o que o rei tem que fazer. Mas eles esperam do rei a ordem, eles esperam a manifestação da vontade do rei. E o rei, a palavra do rei não pode voltar vazia. A palavra do rei não pode ser contrariada. Aí nós cantamos: ó Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se Ele é Rei dos reis, se é Senhor dos senhores, nós precisamos buscá-lo como Rei das nossas vidas. E se Ele é Rei das nossas vidas, somos apenas seus súditos. E como súditos, precisamos expressar a justiça de Deus. Mesmo quando somos injustiçados, no reino de Deus, quem compreende a justiça de Deus, pratica a justiça de Deus. No reino do mundo, nós tratamos dente por dente, olho por olho. Se alguém me ama, eu também amo. Se alguém me é achegado, eu também me achego. Se alguém me beneficia, eu também beneficio. Isso faz parte do contexto do mundo, do reino, da carne. Quando nós olhamos para as pessoas, buscando nas pessoas aquilo que nós podemos nos aproveitar das pessoas. O reino de Deus é o contrário. A manifestação do amor de Deus se demonstra em doar-se. A palavra de Deus diz, o coração da Bíblia, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, doa. Quem ama, se doa. Quem ama, compartilha. O reino de Deus é um reino único, onde as pessoas compartilham tudo o que têm, especialmente o amor, especialmente a justiça. Eu não posso ser injusto com alguém, porque lá atrás alguém foi injusto comigo. Eu não posso me vingar a mim mesmo. A palavra do Senhor diz que a vingança pertence ao Senhor. A palavra de Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Compreende-se, dai lugar à ira de Deus. Deixe que Deus, Ele se ire por você, se é que podemos usar essa palavra para Deus. Se podemos usar esse atributo humano, essa forma humana de sentir ao próprio Deus. Deixe que Deus, Ele cumpra a justiça. Às vezes, quando nós vemos alguém que teoricamente, humanamente falando, dentro da nossa avaliação, não merece prosperar tanto na vida, parece que nos dá como que uma sensação de revolta. Por que alguém prospera? Por que o ímpio prospera? Por que eu faço tudo tão certinho e eu não saio do lugar? Porque eu estou querendo que na minha vida se cumpra a justiça de Deus. E se eu sou justo, dentro daquilo que eu posso ser, imagine quem é Deus em termos de justiça, já que a sua própria palavra diz que nós devemos ser justos, devemos ser puros, devemos ser semelhantes ao seu Filho, devemos imitá-lo em todas as situações, devemos vivenciar o evangelho pregado pelo próprio Senhor. Jesus falou que no reino de Deus, se alguém te fere de um lado, oferece também o outro.
Jesus falou que no reino de Deus, se alguém te obriga, ninguém gosta de fazer nada obrigado. Por isso que ninguém gosta de pagar imposto, porque imposto, a palavra já está falando, é imposto. Não é algo volitivo, não é algo que sai do coração, é algo que é determinado por alguém, é algo que é decretado por uma autoridade. Jesus diz, olha, se alguém te obrigar a andar já que você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vai com ele 2. Ou seja, seja sempre superior às circunstâncias. Esteja você sempre disposto a cumprir o reino de Deus, deixar que o reino de Deus seja cumprido na sua vida. Seja você aquele que há de manifestar diariamente, diuturnamente, a manifestação do reino de Deus. Seja você que vai fazer as pessoas compreenderem esse Deus invisível, a justiça invisível, que as pessoas olhem para você e as pessoas possam crer que existe justiça da parte de Deus olhando para a sua vida. Porque ainda que alguns tenham o Senhor como tardio, diz a palavra de Deus que Ele não se esquece daqueles que o amam. Ele mesmo diz, pode uma mãe esquecer do seu filho a quem amamenta? Ainda que esta mãe viesse a se esquecer do seu filho, aquele a quem ela amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece, a sua justiça chega na hora certa. Deus não precisa se apressar. Algumas pessoas falam que Deus tarda, mas não falha. Isso não tem nenhuma orientação bíblica. Isso é antibíblico. Deus não tarda. Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude significa tempo exato. O tempo em que não poderia sobrar um segundo, nem faltar um segundo, nem milésimo de segundo. É aquilo que a palavra, aquilo que os teólogos vão chamar de kairos, é o tempo preciso. Deus só chega no tempo de Deus. O grande problema é que o coração humano fica aflito e quer que Deus chegue para ontem. Por vezes, quando eu preciso de uma coisa urgente, eu digo para as pessoas, eu preciso disso para ontem. E a coisa para ontem é impossível. Por mais que eu queira, o dia de ontem não pode voltar. Deus não chega no dia de ontem para ninguém, mas Deus também não chega no dia de amanhã para ninguém. Deus só conhece um tempo chamado de hoje. Deus é presente. Deus não está no passado, Deus não está no futuro, Deus é presente. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Deus é sempre presente. Por isso, busquem o reino de Deus, busquem a justiça de Deus e as outras coisas Deus estará acrescentando porque Ele é justo. Ele estará acrescentando porque Ele sabe que você está empenhado em fazer a vontade dEle e Ele está empenhado em satisfazer os desejos do teu coração. O salmista diz lá no Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E fará sobressair a tua vida. O Senhor tem prazer em abençoar. O Senhor tem alegria em derramar sobre os seus filhos a sua graça, a sua misericórdia. O Senhor tem vontade de fazer-nos prósperos em todas as áreas possíveis, mas dentro do propósito dEle. Por exemplo, todo mundo gostaria de ter um pouco mais de dinheiro, não é verdade? Ou você já tem tanto que está sobrando e diz assim, eu tenho dinheiro que está sobrando. Se você sorriu é porque você está com dinheiro sobrando. Se você ficou muito sério, é porque o dinheiro está faltando, né? Todo mundo gostaria de ter um pouquinho mais de dinheiro. Mas o que adianta, por exemplo, é você ter 2 malas enormes, cheias de dinheiro, apenas para guardar esse dinheiro? Qual é o propósito de guardar tanto dinheiro? Algum tempo atrás, nós vimos várias reportagens de várias pessoas se apropriando de dinheiro público, pessoas que estavam guardando em malas, em caixas, grande quantidade de dinheiro. Para que serve todo aquele dinheiro? O dinheiro, ele só serve se ele estiver em circulação, se ele estiver comprando alguma coisa, trazendo benefício para a pessoa. Ele guardado, a palavra do Senhor diz, não ajunteis tesouro, é onde a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo consomem, tudo roubam. Mas vocês devem ajuntar tesouro no céu,
onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão, nada pode minar, nada pode roubar. Aquilo que é de vocês é de vocês. Por exemplo, o conhecimento de Deus, esse é seu, ninguém tira de você. Você está com alguns bens nos dias de hoje, tomando conta desses bens. Queira Deus que venham outros bens, mas quantas vezes nós temos um bem e determinada situação nos aperta na vida, nós precisamos vender aquele bem. E aquele bem deixa de ser nosso e nós passamos para uma outra pessoa. Mas aquilo que nós vivenciamos, aquilo que é nosso, aquilo que aprendemos na palavra, aquilo que aprendemos com Deus, aquilo que Deus nos revela no secreto do nosso coração, aquilo é verdadeiramente nosso. E quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós passamos para os outros, mais aquilo vai ficando intrínseco, aquilo vai ficando entranhado em nossas vidas, porque aquilo que Deus dá dura para sempre. Mas eu quero caminhar para o final. Ainda no capítulo de número 24, do mesmo livro de Mateus, no versículo de número 12, eu encontro a palavra de Deus dizendo o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus diz no capítulo 6, olha, vocês devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã ele vai cuidar de si mesmo. Para cada dia Deus tem uma fonte de bênção para você. Para cada dia Deus tem uma maneira de te abençoar. O que Deus quer é que você esteja no caminho. E o caminho é o reino de Deus e a sua justiça. Independente de que, se as outras pessoas fazem ou não, se existem pessoas que estão pregando a palavra e não estão vivenciando a palavra, se existem falsos profetas, isso aí não é um problema meu, não é um problema seu, é do falso profeta. Ele vai dar conta diante de Deus. Quantas pessoas se espelham e dizem assim, mas há muitos pastores falhos, há muitos pastores dando calotes. Há muitos pastores dando calotes. Ou pseudos pastores. Mas eu não vou responder por nenhum deles diante do Senhor. Eu vou responder por mim mesmo diante do Senhor. Você vai responder diante de Deus pela sua própria vida. E sabe o que diz a palavra de Deus? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu posso ser enganado por um falso profeta. A Bíblia diz que o inimigo ele veio exatamente para roubar, matar, destruir. É papel do inimigo tentar iludir e enganar. Qualquer cristão pode ser enganado. Qualquer falso profeta pode nos enganar. Se não estivermos na dependência de Deus, se não estivermos única e exclusivamente sob a liderança de Deus, se não estivermos atentos ao que Deus está falando, se fugirmos da palavra, seremos enganados. Mas o que compete a mim, compete a você, é o versículo 12. É o versículo 12 do capítulo 24, que ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará à medida em que não estejam buscando primeiro o reino de Deus. Se eu não buscar primeiro o reino de Deus, se eu não buscar a justiça de Deus, o meu amor vai esfriar. Eu sirvo ao Senhor desde que eu tenho 2 anos de idade. Eu louvo a Deus porque praticamente eu nasci dentro de uma igreja. Eu louvo a Deus porque Deus me deu esse privilégio. Eu já vi muitas coisas dentro de igrejas, eu já vi coisas boas, coisas ruins, coisas admiráveis, já vi milagres dentro de igreja, já vi confusões dentro de igreja, mas eu não vou responder por nenhuma dessas coisas diante de Deus. Mas eu louvo a Deus porque dentro da igreja eu aprendi que mesmo que outras pessoas estejam falhando, mesmo que outras lideranças não estejam cumprindo aquilo que se propuseram através daquilo que pregaram, é minha responsabilidade, na dependência do Espírito Santo de Deus, buscar ser semelhante a Jesus. Eu não preciso me comparar a nenhum outro pastor, eu não preciso me comparar a nenhuma outra ovelha, não preciso me comparar a nenhum outro ser humano, não que eu seja melhor ou especial, é porque toda e qualquer outra pessoa, assim como eu, somos todos limitados e falhos. Mas o meu exemplo precisa ser Jesus, eu preciso olhar para Jesus. E quando eu olho para Jesus,
Quando eu tomo Jesus como meu exemplo, eu olho para as pessoas não querendo nelas perfeição, mas eu olho para as pessoas, aquelas que estão servindo a Deus, como pessoas que estão querendo buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pessoas que no dia a dia passarão pelo acréscimo das outras coisas, porque se propuseram a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você diga, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo na minha vida, Deus é o primeiro. Já falei com algumas pessoas que sempre dizem assim, mas Deus é o primeiro da minha vida. Todo dia eu aceito a Deus. Ora, se todo dia você aceita a Deus, é porque nunca aceitou. Deus não brinca de entrar e sair na pessoa. Quando ele vem habitar, ele entra uma única vez e daí ele não sai mais. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós assumimos um compromisso com o reino de Deus, quando nós ligamos um interruptor que acende uma luz no céu, quando nós ligamos as nossas vidas nas mãos do Senhor pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, quando através do amor de Deus eu compreendo que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi a forma de Deus me abraçar, de Deus dizer: dentro do meu reino cabe você pecador, cabe você falho, cabe você sem nenhuma direção, mas cabe você com o coração quebrantado, com o coração disposto a obedecer. O reino de Deus é feito de corações que estão dispostos a obedecer. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus em favor da sua vida. Eu quero pedir a Deus que Ele manifeste a grandeza do reino dele, que você seja alguém não apenas justificado, mas que você seja alguém que viva a justiça de Deus. Não simplesmente alguém cujos pecados foram resgatados, apagados pela misericórdia do Senhor, cancelados pelo poder do sacrifício de Jesus, mas que você seja alguém que possa viver o reino de Deus. As pessoas precisam olhar para você e as pessoas precisam ver Jesus na sua alma. As pessoas precisam ver Jesus nas suas palavras. As pessoas precisam ver Jesus no seu gesto. As pessoas precisam ver Jesus nos seus pensamentos. Baixa a sua cabeça. Eu quero orar por você. Talvez alguém cometeu uma grande injustiça com você. Talvez alguém te feriu bastante. Talvez alguém te machucou ao extremo. Talvez alguém tenha demonstrado para você que você não tem nenhum valor para essa pessoa. A palavra do Senhor não diz que você deve buscar a justiça dos homens. Buscai primeiro o reino de Deus. Dependa de Deus. Creia em Deus. Quando todos acreditarem, creia em Deus. Quando ninguém mais acreditar, seja você o único e talvez o último no mundo a acreditar em Deus. Acredite. E as outras coisas serão acrescentadas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos, ó Deus, a vida dos Teus filhos, dos Teus servos. Cada pessoa, Senhor, que está Te pedindo agora para buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Tua justiça. Por isso, Pai, nós queremos pedir que na Tua misericórdia abras o nosso entendimento. Ó Pai, nós queremos, nesse momento, colocar em Tuas mãos a vida daqueles que estão enfermos. Queremos colocar a vida daqueles, ó Deus, que estão passando por algum tipo de injustiça. Aqueles que estão passando por um momento de dor. Aqueles que estão passando por um momento de sofrimento. Senhor, que a lucidez na vida deles não esteja voltada, Senhor, para aquilo que o homem pode fazer, mas para a Tua graça, para o Teu reino, para a Tua justiça, Senhor. Tu és justo. Na hora certa, Tu has de trazer, ó Deus, a justiça. Tu tens, ó Deus, a balança em Tuas mãos. Tu és justo, Senhor, e por isso nós adoramos o Teu nome. Tu és poderoso, Senhor, e por isso nós Te amamos. Nos colocamos na dispensação da Tua graça. E por isso nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus esteja abençoando você. Deus esteja colocando a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, de modo que o seu reino e a sua justiça sejam buscados por você todos os dias
da sua vida. Que Deus esteja abençoando você.